Hey, Simone por aqui. Nos próximos minutos você vai entender porque mesmo depois de ter estudado inglês por tantos e tantos anos e conseguir entender o inglês lendo, quando um gringo chega falando rápido com você, você ainda não entende. E porque mesmo conhecendo regras, vocabulário, estruturas, o inglês parece nunca acontecer. Já adianto uma coisa, não tem a ver com idade, talento, inteligência ou até mesmo falta de coragem. Ao longo dos últimos 17 anos, acompanhei adultos inteligentes extremamente competentes carregando a mesma frustração. Estudar muito por muitos anos e ainda assim nunca se sentir verdadeiramente confortável e confiante usando o inglês. O que eu vou te mostrar aqui não nasceu de uma teoria bonita e uma promessa milagrosa. Nasceu de anos escutando dúvidas recorrentes, percebendo bloqueios que se repetiam e buscando uma forma mais coerente de ensinar os alunos. Fica comigo porque talvez hoje você descubra que o problema nunca foi você. Quando você lê uma frase, você entende. Mas quando um gringo chega falando na velocidade normal, reduzindo os sons, ligando as palavras e seguindo o ritmo natural da fala dele, parece totalmente outro idioma. Ou então você sabe exatamente o que quer dizer, mas começa a traduzir, procurar palavra por palavra, montar a frase como se estivesse montando do zero, encaixando um quebra-cabeça. E aí que vem o bloqueio, e aí que você trava. A maioria dos adultos tenta resolver isso estudando mais vocabulários, fazendo mais conversação, revisando gramática, baixando aplicativos novos, o YouTube e às vezes até percebe uma melhora, mas por pouco tempo, porque depois volta ao ponto zero. Porque você aprendeu o inglês apresentado por partes, você aprendeu o inglês desconectado, palavras isoladas, regras isoladas, frases artificiais, áudios muito lentos, exercícios escritos em excesso. Só que o inglês do dia a dia, ele chega de outro jeito. As palavras se unem, os sons mudam, o ritmo acelera e o sotaque interfere. Por isso, o problema nunca foi falta de conhecimento. O problema é que a sua mente nunca foi treinada para acompanhar o inglês da forma que ele realmente acontece. Mas existe um problema. Se a sua mente foi treinada do jeito errado, repetir o mesmo treino só faz você repetir o mesmo resultado. Imagine alguém aprendendo a dirigir. Primeiro conhece o volante, depois o freio, depois o câmbio, depois os pedais. Separadamente, tudo faz sentido. Mas no momento em que entra no carro e vai dirigir no trânsito de verdade, com carros, curvas, semáforos, pessoas buzinando, simplesmente não vai conseguir. Não porque seja incapaz, mas porque ninguém ensinou aquela pessoa a integrar tudo ao mesmo tempo. Com o inglês é exatamente a mesma coisa, mas além de você não ter muitas oportunidades de treinar o idioma, você quase nunca treinou essas habilidades funcionando juntas. É por isso que tanta coisa desaparece justamente na hora que você mais precisa. Fluência não nasce do acúmulo de conteúdo. Ela nasce quando o cérebro aprende a reconhecer, organizar e responder ao idioma de forma automática. É exatamente aí que entra o Brain Flow. O método foi criado para ensinar o adulto a aprender o inglês do jeito que ele realmente funciona. Tudo acontece em 3 etapas: Sound, Chunk and Flow. Na primeira parte, que é o Sound, você aprende a reconhecer os sons do inglês como ele realmente é. As palavras se unem, os sons mudam, alguns desaparecem, o ritmo acelera e a entonação muda totalmente quando chega aos seus ouvidos. É por isso que tantas vezes você conhece uma palavra no papel, mas não consegue reconhecê-la quando alguém fala. Você pensa, eu conheço essa palavra, então por que eu não entendi? Porque conhecer uma palavra escrita não significa reconhecer essa mesma palavra durante uma conversa. No Sound, o treino não é passivo. Você escuta, reconhece e repete. E é a partir daí que você consegue perceber padrões que antes passavam despercebidos. Em vez de traduzir palavra por palavra, você passa a ouvir um bolo, um grupo de sons funcionando junto. Pouco a pouco, aquilo que antes parecia um amontoado de ruídos começa a fazer sentido.
Você cria memória auditiva e ouvir inglês deixa de ser uma batalha, finalmente. O segundo passo, que é o chunk, resolve um dos maiores motivos pelos quais os adultos ficam bloqueados na hora de falar. A maioria tenta construir cada frase do zero. Pensa em português, procura a palavra equivalente, lembra da regra, organiza a frase, confere se está certo, se preocupa com a pronúncia. Tudo isso acontece em milésimos de segundos. E isso é esforço mental demais. No chunk você aprende unidades de linguagem, ou seja, sentenças semi-prontas que os nativos usam o tempo inteiro. Não se trata de decorar frases prontas. Você consegue criar um repertório próprio que pode adaptar às mais diferentes situações. Em vez de montar um quebra-cabeça sempre que abre a boca, você passa a acessar estruturas prontas na sua memória. Sua resposta chega mais rápido, com menos esforço, com muito mais naturalidade, e o inglês fica mais leve porque sua mente deixa de montar tudo peça por peça. E o terceiro pilar é o flow, e é aí que a maioria dos métodos para, ou a maioria das pessoas. Alguns alunos conseguem entender muito mais, outros até começam a falar, mas quando a conversa ganha ritmo, perdem a segurança. Se precisam improvisar, ficam sem resposta. E depois de alguns dias sem praticar, têm a sensação de que voltaram ao início. O flow existe para mudar isso. O objetivo não é fazer você estudar mais, é fazer cada treino gerar progresso. Você não depende de motivação, não precisa passar horas estudando, nem compensar um dia inteiro sem contato fazendo maratonas no fim de semana. O método combina prática estruturada, repetição inteligente e constância. O segredo é a constância. Tudo pensado para caber na rotina de um aluno, com escuta, repetição, revisão, produção guiada. Sua resposta começa a surgir de maneira cada vez mais espontânea. Você fala com menos esforço, com mais segurança e com muito mais fluidez. Sem promessas milagrosas, fluência não nasce da pressa. Ela nasce da combinação de método, replicação e prática constante. Quando sound, chunk e flow trabalham juntos, estudar inglês deixa de ser um acúmulo de regras e passa a ser um desenvolvimento de habilidade. Você entende melhor o que escuta, traduz cada vez menos, consegue manter conversas por mais tempo e finalmente começa a usar todo aquele inglês que estudou durante anos e anos. O Brain Flow não coloca mais conteúdo sobre a sua frustração. Ele muda a forma que você aprende para que o inglês finalmente fique disponível quando você precisa dele. Se você chegou até aqui, uma coisa já deve ter ficado bastante clara. Talvez o problema nunca tenha sido você. O problema nunca tenha sido falta de inteligência, de disciplina, de idade. O que estava faltando era você aprender o inglês do jeito que ele realmente é. Eu tenho certeza que você não precisa de mais uma lista de vocabulário, de mais regras para decorar e, acima de tudo, de um método que te prometa fluência em 6 meses. Isso não existe. Agora, a próxima decisão é sua. Clica no botão aqui embaixo que eu vou te mostrar como o Brain Flow funciona de verdade e como ele pode se adaptar ao seu momento, ao seu nível e à sua rotina. Se essa apresentação fez sentido para você, tenho certeza de que os próximos minutos vão fazer mais ainda. Te espero do outro lado.